Olha, sendo bem sincero, o mês de abril é praticamente um terreno livre, sem muitos obstáculos para Godzilla e Kong. Show me the money! What I call them? Funko Bugs! Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e estamos aqui em mais um vídeo de bilheteria complementar para a gente dar uma olhadinha nos números de bilheteria ajustados desse final de semana, assim como anda a situação no Brasil e no mundo também. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bem, a Warner Bros. E a Legendary conseguiram acertar com a maior estreia global de 2024 com Godzilla e Kong, né? O filme abriu com 194 milhões de dólares no mundo inteiro e ele também foi a segunda maior estreia na bilheteria doméstica, ele superou as expectativas, ele mais do que dobrou as projeções da indústria, né, que estavam com uma estimativa bem humilde de 50 milhões de dólares, mas o Godzilla e Kong, o Novo Império, se manteve aí com 80 milhões de dólares. Já o Ghostbusters Apocalipse de Gelo fez um pouco menos, com 15,57 milhões. O Duna Parte 2 elevou um pouco o total, com 11,35 milhões. O Kung Fu Panda 4 também trouxe um pouco mais, com 10,34 milhões. O Imaculada da Neon fez um pouco menos, com 3,25 milhões. Uma Prova de Coragem da Lionsgate fez um pouco mais, com 2,48 milhões. O Late Night with the Devil da IFC Filmes fez um pouco menos, com 2,16 milhões. Em oitavo lugar, o filme indiano Tilu Square trouxe 1,870 milhões. Em nono lugar, o filme indiano Crew fez um pouco menos, com 1,50 milhões. E em décimo lugar, o Imaginário fez um pouco menos, com 1,39 milhões. E esse sucesso do Godzilla Kong e o Novo Império também se estendeu ao Brasil, onde ele também fez a maior estreia de 2024, assumindo a liderança com um valor de 13,189 milhões de reais. Em segundo lugar, o Kung Fu Panda 4 trouxe 8,61 milhões, para um total no país de 22,5 milhões. Em terceiro lugar, Os Farofeiros 2 trouxe 2,788 milhões, para um total no Brasil de 29,5 milhões. Em quarto lugar, os episódios de The Chosen trouxeram 2,708 milhões, para um total no país de 10,5 milhões. Em quinto lugar, Duna Parte 2 trouxe 1,906 milhões, para um total de 35,1 milhões. Em sexto lugar, a estreia de Dois é Demais em Orlando trouxe 744 mil. Em sétimo lugar, a estreia de Instinto Materno fez 679 mil. Em oitavo lugar, mais uma estreia com Dona Lourdes, o filme, trouxe 266 mil reais. Em nono lugar, Uma Vida, a história de Nicholas Winton, trouxe 234 mil, para um total no país de 2,5 milhões. E em décimo lugar, Dias Perfeitos do Wim Wenders trouxe 165 mil, para um total no país de 1,6 milhões. E finalmente, liderando os Estados Unidos, liderando o Brasil, é mais do que esperado que Godzilla Kong, o Novo Império também assuma a liderança do Top 5 nas bilheterias mundiais. E como eu já comentei aqui, o filme da Warner Bros. Legendary fez um ótimo valor de 194 milhões. Em segundo lugar, o Kung Fu Panda 4 se mantém com 54,21 milhões. Em terceiro lugar, Duna Parte 2 trouxe 29,752 milhões. Em quarto lugar, Ghostbusters Apocalipse de Gelo com 26,777 milhões. E em quinto lugar, o filme alemão Chantal in Machtland com 6,857 milhões. Olha, vocês podem ver que Duna e Godzilla e Kong estão aparecendo muito próximos nas listas e são dois filmes de colaboração da Warner Bros. Com a Legendary. E eu fico bem curioso, porque em 2021, quando a HBO e a Warner Bros. Fizeram aquele acordo polêmico de lançar todos os filmes no catálogo e no cinema ao mesmo tempo, a gerência da Legendary ficou extremamente nervosa com a Warner e eles supostamente teriam rompido o acordo deles, que já vinha aí do Monsterverse, dos filmes do Duna, de vários filmes do Nolan também, para agora ter um acordo com a Sony, né? Sony e Legendary desenvolveriam novos projetos. Porém, né, o Duna 2 está indo tão bem, o Godzilla Kong está indo tão bem, será que a Legendary vai mesmo romper com a Warner? Porque agora é o momento em que você vê que eles estão realmente decolando, sabe? E é até irônico, porque o Duna Parte 1 e o primeiro Godzilla vs Kong em 2021 foram grandes sucessos, tanto no streaming quanto nos cinemas. Então, talvez, só acho que a Legendary possa ter se precipitado um pouco e que algumas conversas e renegociações
podem estar acontecendo. E agora, dando uma olhada na segunda-feira nos Estados Unidos, o Godzilla Kong o Novo Império também mantém a melhor segunda-feira de 2024 com 7,75 milhões, para um total no país de 87,757 milhões, praticamente já levando o valor global do filme para 200 milhões de dólares. Vamos ver quanto que ele pode fazer nesse próximo final de semana. Em segundo lugar, o Ghostbusters Apocalipse de Gelo fez 2,26 milhões, para um total doméstico de 75,35 milhões. Em terceiro lugar, Kung Fu Panda 4 trouxe 1,98 milhões, para um total doméstico de 153,781 milhões. Em quarto lugar, o Duna Parte 2 trouxe 1,48 milhões, para um total doméstico de 254,126 milhões. Em quinto lugar, o Terror Imaculada trouxe 476 mil, para um total doméstico de 11,592 milhões. Em sexto lugar, Uma Prova de Coragem trouxe 375 mil, para um total doméstico de 19,526 milhões. Em sétimo lugar, o filme bíblico The Ark and the Darkness, sobre a Arca de Noé, trouxe 359 mil, para um total doméstico de 2,09 milhões. Em oitavo lugar, o Imaginário trouxe 211 mil, para um total doméstico de 26,437 milhões. Em nono lugar, Cabrini trouxe 153 mil, para um total doméstico de 18,263 milhões. E em décimo lugar, In the Land of Saints and Sinners trouxe 136 mil, para um total de 1,169 milhões. E eu acho importantíssimo trazer uma atualização aqui, já que a aposta segue viva. Atualmente, o número de bilheteria mundial de Madame Teia é de 99,767 milhões. Ainda não chegou em 100 milhões, tá? Eu sei que agora é praticamente impossível não chegar, né? 263 mil dólares me parece algo bem fácil de se conseguir se você vende ingressos, né? Eu não conseguiria 263 mil dólares nunca, mas eu acho que agora, no próximo final de semana, a Madame Teia vai bater 100 milhões. Enfim, a aposta segue viva. E para essa semana nos Estados Unidos, né, pessoal, o Godzilla Kong provavelmente vai seguir na liderança. Ele até deve cair mais de 50%, isso é bem provável, já que ele abriu tão alto. Mas a gente tem duas estreias aí com um pouquinho mais de atenção, que é o Monkey Man, estrelado e dirigido pelo Dev Patel, que no Brasil chama Fúria Primitiva, vai ser lançado pela Universal Pictures, com produção do Jordan Peele, e o terror A Primeira Profecia, da 20th Century Studios, que configura aí o primeiro grande lançamento da Disney em 2024. A gente está em abril e a Disney não lançou nada ainda, pessoal. Isso é impressionante, mas pelo que dizem as projeções estimativas, nenhum desses filmes deve passar de 10 milhões de dólares no final de semana. Então vai ser um final de semana consideravelmente mais fraco, ainda mais quando a gente leva em consideração o de 2023, já que o mês de abril começou com o Super Mario Bros. Da Illumination Universal, né? Eu acho que não tem nada no mês de abril que chegue perto do sucesso daquela animação. Por isso, eu acho que o Godzilla Kong Novo Império vai seguir fazendo muita grana e liderando as bilheterias. Eu acho que pelas próximas semanas. O que será em abril que vai tirar o Godzilla Kong da liderança? Boa pergunta. O Guerra Civil, talvez. Eu acho que o Guerra Civil da A24 pode ser o filme que tira o Godzilla Kong do topo, né? Isso vai ser interessante. Mas enfim, pessoal, deixem nos comentários depois o que vocês acharam desses números, suas apostas aí pro próximo final de semana e, novamente, né, quanto vocês acham que Godzilla Kong Novo Império vai fechar no final. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.